Boa noite para todo mundo. Hoje, 10 de outubro de 2023, e vamos para o resumão do dia, né, minha gente? Bolsas mais calmas, inclusive animadas no dia de hoje, né? Vamos falar sobre isso. Mas antes, gostaria, como sempre, de pedir para vocês que, se gostarem do meu conteúdo, deixem o like nesse vídeo. Vejo que muitos de vocês não deixam um like no vídeo. Se vocês não gostam do meu conteúdo, me dê um feedback para que eu possa melhorar. Ou então é porque vocês estão muito esquecidos, então já deixa para não esquecer. Se inscreva no canal, mande para os amigos para que eles possam assistir a esse conteúdo também, caso faça sentido para você. Bom, mas vamos lá. Vamos para o resumo dos mercados, né? Vamos começar aqui, dá para ver? Dá. Vamos começar aqui, minha gente, pelas bolsas da Ásia, tá? E as bolsas da Ásia eu vou separar aqui em dois temas para vocês. O primeiro, a positividade de algumas bolsas, como por exemplo a bolsa da Austrália, que fecha com 1% de alta. O Nikkei, né, que volta, o Japão volta do feriado, eles estavam em feriado no dia de ontem, que volta aí com mais de 2% de alta, tá? Essa animosidade dos mercados, ela é reflexo da movimentação que nós tivemos, principalmente nas bolsas lá dos Estados Unidos de ontem. Esse é um dos fatores. Ok? Eu vou reforçar o tema porque isso tem a ver com as bolsas americanas hoje, que nós vamos falar mais pra frente. Mas vamos lá. O vice-presidente do Banco Central americano, Jefferson, durante o período da tarde, em seu discurso, ele sinaliza que devido à alta dos yields lá dos Estados Unidos, né, da renda fixa lá dos Estados Unidos, devido às altas das últimas semanas, talvez não seja necessário que o Banco Central americano suba os juros na próxima reunião. Tá, essa fala pegou o mercado bem positivamente, apesar da renda fixa nos Estados Unidos ontem estar fechada, isso acabou fazendo preço aí nas ações, né? Então nas bolsas Dow Jones, S&P e tal, Nasdaq e Russell, e acabou fazendo preço também no dólar no mundo, de um modo geral, ok? Esta movimentação ela segue hoje, mas nós vamos falar sobre isso já já. Mas de qualquer forma, na medida em que ontem, ao longo do dia, a guerra em Israel ela não se escala para outros países, com a preocupação, por exemplo, do Irã, da Arábia Saudita, do próprio, né, a depender do que os Estados Unidos fizessem, enfim, por aí vai. Na medida em que a guerra não se escalou, ela está, por enquanto, concentrada, os mercados deram uma acalmada, e essa fala do Jefferson, vice-presidente do Banco Central americano, veio para fazer com que as bolsas dos Estados Unidos virassem para o positivo, que aconteceu com a nossa também, eu comentei com vocês no resumão de ontem. A guerra também, minha gente, o que o mercado tem acompanhado de perto é porque próximo geograficamente da localização onde está acontecendo os bombardeios, etc., existe um canal ali em que, e aí, enfim, depende do analista de mercado que fala, mas assim, existem analistas que falam que 20% de todo a oferta de petróleo produzida ali pelo Oriente Médio passa por aquele canal. Isso é muito para o mundo inteiro. Já tem outros analistas que falam que não é 20%, na verdade é 33%, 30%, enfim. Fato é que este canal onde escoa o petróleo produzido ali para o mundo, esse canal é muito importante. Ele está muito próximo da região do conflito, tá? Então o mercado está de olho nisso, mas aparentemente está tudo sob controle em relação ao escoamento do petróleo, tá? Então, na medida em que isso acalmou os mercados de ontem, as bolsas dos Estados Unidos viraram para o positivo, a nossa também virou para o positivo, e isso acabou refletindo em algumas bolsas da Ásia, tá? Bom, esse é o primeiro ponto. Em se tratando de China, agora eu vou falar para vocês dois assuntos que tiveram lá nessa madrugada, tá? O primeiro deles, minha gente, é que, bom, lá atrás, no início do ano, em meados de março, o governo chinês ele estabeleceu para ele mesmo uma meta de PIB de 5% para esse ano e um déficit fiscal de, no máximo, 3%, tá? Só que acontece que tem rumores aí no mercado dizendo que o governo chinês está disposto a romper esse teto de déficit, ou seja, investir mais em sua economia, incentivar mais a sua economia, né? Ele está disposto, inclusive, a emitir dívida soberana no valor de 140... Deixa eu pegar o valor certo para vocês aqui. Quase 140 bilhões de dólares, tá? Para poder estimular principalmente o setor de infraestrutura da China. Tá? Ele ia atingir finalmente sua meta de 5% de PIB para esse ano. Então ele iria estourar sua meta de déficit fiscal para bater a meta de PIB.
certo? E isso animou os mercados por lá. Animou não só os mercados por lá, como isso se refletiu na Europa. Isso acaba se refletindo no minério de ferro, que hoje pela manhã ele estava no negativo, porque a janela de negociação do minério, ela já tinha fechado quando essa notícia saiu. Mas bastou uma nova janela do minério de ferro abrir para ser negociada lá em Dalian, que isso acabou se refletindo no preço da commodity, então ela subiu ao longo do dia de hoje e obviamente refletiu aí, por exemplo, na nossa Vale aqui no Brasil, tá? Então, essa notícia de estímulos nós tivemos lá na China, provavelmente vai se refletir nas bolsas da China também, nessa próxima janela de abertura, agora à noite, tá? E, minha gente, em contrapartida, nós tivemos duas notícias ruins por lá, na China também. O que acontece? A primeira delas, a Evergrande, que é aquela incorporadora que deu muito trabalho lá em 2021, e eu tenho falado eventualmente dela aqui para vocês, ela tinha reestruturado uma dívida sua de 19 bi para repagar, enfim, ela tinha dado um calote, não sei se vocês se lembram, tinha feito um plano de reestruturação dessa dívida e ela já anunciou que ela não vai dar conta de cumprir esse plano de reestruturação da dívida que ela tinha feito, porque ela não está conseguindo vender seus imóveis, o mercado não está aquecido e ela não consegue emitir novas dívidas por causa dessa dívida que ela já tem, enfim. Então, assim, a Evergrande, que é uma das maiores incorporadoras da China, está numa situação muito delicada. Tá? Além dela, tem uma empresa também que não é tão grande quanto ela, mas é grande, que é a Country Garden, que eu venho comentando dela também com vocês, que ela hoje não conseguiu pagar uma dívida de 500 milhões de dólares, tá? E já anunciou que está indo mal das pernas aí para poder pagar as próximas dívidas, honrar, né, com as próximas dívidas que estão por vencer, tá? Então, o setor imobiliário da China, ele dá sinais de socorro por lá. Tá? Então, assim, isso acaba se refletindo na cotação aí, parte, né, das bolsas de lá, mas eventualmente essa nova notícia aí de que, porque essa notícia de estímulos que o governo chinês possa anunciar ainda este mês para conseguir bater sua meta de PIB foi informada pela Bloomberg quando essas cotações já tinham fechado, certo? De qualquer forma, essa notícia reflete aqui no minério de ferro, que ao longo do dia, como eu comentei com vocês, nas novas janelas de negociação do minério em Dalian, fica no positivo, tá? O petróleo, minha gente, perto da alta que ele teve no dia de ontem, muito motivado aí pelo conflito em Israel, ele realiza parte dessa alta, mas vamos combinar que ontem ele subiu 4%, então essa realização aí é quase como uma estabilização, né, do preço, num preço alto, inclusive, ok? Então, nós temos commodities de estáveis para altas, tá? No dia de hoje. Quando a gente vem aqui para a Europa ela reflete, essa notícia que a Bloomberg deu em relação aos novos estímulos que a China pode receber para atingir sua meta de PIB de 5% este ano, e a movimentação de alta que ontem teve no mercado americano e que as bolsas de lá já estavam fechadas. Tá? Então, ela tem esses dois reflexos. Por isto que elas estão subindo muito no dia de hoje. Inclusive, se eu não me engano, hoje é o maior dia de alta do ano para as bolsas europeias. Tá? É uma alta bem expressiva, mas é uma alta de 2 dias acumulado de alta aí, né? Bom, quando a gente vem aqui para os Estados Unidos, minha gente, a gente tem bolsas por lá, ó, bem positivas no dia de hoje também. Bom, primeiro, seguindo aí a movimentação da queda do rendimento dos juros americanos, o rendimento dos juros americanos, minha gente, eles têm caído por 2 motivos. O primeiro é a fala do vice-presidente do Banco Central americano, Jefferson, na medida em que ele sinaliza que talvez a alta de juros acabou por lá. Pelo menos na próxima reunião não vai ter mais. Inclusive, eu deixei separado aqui para vocês, ó. Na semana passada, a gente tinha aí 71% do mercado acreditando na manutenção dos juros na próxima reunião de novembro lá dos Estados Unidos de política monetária. Esse número, essa semana, ó, tanto de hoje quanto de ontem, esse número sobe para quase 90%. Muito motivado pela fala do vice-presidente Jefferson no dia de ontem. Ok? Então, esse é um dos motivos que faz com que os rendimentos dos juros americanos, eles deem uma arrefecida. Esse é um dos primeiros motivos. E o segundo motivo, minha gente, só um parênteses. Essa fala de ontem do Jefferson, ela foi reforçada em discursos de outros membros do Banco Central americano no dia de hoje. Tá certo? Por isso que a movimentação continuou no dia de hoje em relação a este motivador.
tá? O segundo ponto aqui que eu vou comentar com vocês é o seguinte: na medida em que nós temos uma guerra no final de semana, os investidores, eles buscam proteção comprando títulos americanos. E na medida em que a busca por títulos americanos aumenta, os rendimentos caem, né? O preço sobe e os rendimentos caem. É uma correlação inversa, tá? Então a gente vê os títulos americanos, o rendimento dos títulos americanos dando uma esfriada ontem e hoje, muito motivado por esses dois fatores que eu comentei com vocês, tá? E na medida em que os títulos americanos arrefecem, o rendimento dos títulos americanos arrefecem, o que acontece com as bolsas? As bolsas sobem, tá? E por isso que nós temos aí bolsas lá nos Estados Unidos dando uma sequência na alta de ontem. Vale lembrar que o drive da semana lá nos Estados Unidos é quinta-feira na divulgação do CPI. O CPI, no final das contas, a inflação ao consumidor dos Estados Unidos vai chancelar ou não a manutenção dos juros na próxima reunião de política monetária. Então, assim, o mercado comenta que é a última peça do quebra-cabeça para que o mercado decida por vez de que, olha, na próxima reunião de política monetária dos Estados Unidos, estamos certos de que não vai ter um aumento de juros por lá. Ok? Então, o CPI ainda é o drive da semana. De qualquer forma, as bolsas respondem aliviadas a possíveis estímulos da China, de fato, e ao alívio aí dos yields lá dos juros dos Estados Unidos. Ok? Bom, essa animosidade das bolsas americanas, obviamente, que se reflete aqui no Brasil, já que Brasília está calmo, né? Recesso, essa semana agenda esvaziada por lá. Então, se reflete aqui no Brasil. Então, nós temos mais um dia de bolsa positiva por aqui. E o dólar, minha gente, de um modo geral, tá? Não são em todos os países, mas de um modo geral, principalmente naqueles países em que nós tivemos o dólar bem mais alto, nós tivemos uma queda considerável. Então, nosso dólar, ele tem uma queda de mais de 1% no dia de hoje, tá? O peso mexicano também tem uma queda considerável no dia de hoje. A cesta DX, a depender do país, ela tem uma queda mais considerável, né? Na Europa cai no 0,37. Nós temos uma queda aqui na Suécia, né? Considerável. Aqui no Canadá tá mais estável. Enfim, a depender do país e a depender da movimentação dos últimos dias e das últimas semanas, o dólar teve um alívio muito bom, né? A gente pode observar, só fazendo uma última observação aqui em relação ao dólar no Brasil e no México, que nesses dias de estresse muito alto do dólar, foi justamente nesses dois países onde o dólar subiu mais, em se tratando de emergente, tá, minha gente? Foram nesses dois países. Eu lembro que teve um resumão que eu comentei com vocês aqui, que a gente teve o nosso dólar aqui com 2% de alta, o do México com 2% de alta, do restante dos emergentes estava positivo, mas não era tão forte assim quanto nos dois. Por isso da realização ser mais forte por aqui também, tá certo? Bom, mas é isso. Então, espero que vocês tenham entendido por que nós tivemos movimentação de bolsas positivas no mundo hoje, movimentação de dólar, de um modo geral, negativa no dia de hoje, em especial aqui no Brasil também. Eu espero que para quem opera tenha aproveitado as movimentações e vejo vocês no vídeo de amanhã. Beijo, viu? Amanhã, minha gente, a gente vai ter o IPCA aqui do Brasil, tá? Mas vale lembrar que o dólar, não só no Brasil como no mundo, né, ele tá muito de olho nos juros americanos. Então, cuidado se isso se descorrelacionar momentaneamente amanhã. Eu falo o seguinte, se o IPCA apontar o dólar para um lado e se os juros americanos, por exemplo, apontar o dólar para o outro. Tenham atenção a este ponto, tá? Que foi o que eu tentei comentar com vocês na agenda de domingo. Tá, e amanhã a gente fala sobre esse tema por aqui. Beijo e ótima noite para vocês. Tchau!